Olá! Bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Aqui está uma pergunta para ponderarmos juntos. Por que pessoas narcisistas parecem sempre se safar, como se as regras do mundo não se aplicassem a elas? Antes de mergulharmos nesta análise, se este tipo de reflexão te ajuda a entender melhor o mundo e a si mesmo, considere compartilhar este conteúdo e se inscrever em nosso canal. Cada nova mente que se junta a nós fortalece nossa busca por clareza e bem-estar. Vamos começar. De certa forma, é quase cômico. Lembro-me de ser uma criança que nunca se safava de nada. Eu era uma criança ansiosa, um adulto ansioso. E toda vez que eu tentava sair da linha, por menor que fosse o desvio, eu era pego. Mas alguns colegas, parecia que eles sempre conseguiam o que queriam, que sempre escapavam das consequências. E desde aquela época, eu me perguntava, por quê? Deixem-me contar uma história que me fez pensar profundamente sobre isso. Eu viajo bastante a trabalho e, embora seja cansativo, isso me coloca em contato com muitas pessoas diferentes. Em uma dessas viagens, eu estava com um grupo. Tivemos a oportunidade de comprar alguns produtos locais, cuja venda era revertida para uma boa causa. Havia uma pequena seleção de itens. Alguns eram vendidos em pacotes, algo como 2 por R$ 10 ou 3 por 20. E um item específico, mais elaborado, custava R$ 100. Eu comprei o que queria, paguei o preço listado e fiquei satisfeito em ajudar. Simples assim. Mas então, havia um homem no grupo. Era evidente que ele tinha muito dinheiro, e ele fazia questão de que todos soubessem. Carro de luxo, joias caras, tudo indicava um estilo de vida extravagante. Ele e sua esposa se destacavam. Quando chegou a vez dele, ele pegou alguns dos itens mais baratos. E então, ele exigiu o item de R$ 100 de graça. Ele começou a pressionar a atendente, argumentando que ele viajava para aquele lugar com mais frequência do que qualquer um, que ele era um cliente especial. Falou sobre o quanto ele visitava o local, o quanto já havia comprado no passado e, portanto, merecia o item. Ele insistiu por 10 minutos, tentando desgastá-la. A atendente, bravamente, manteve sua posição. O que ele fez então? Ele mudou de tática. Foi até uma pessoa da gerência que estava por perto. Começou a puxar conversa sobre um time de futebol, rindo, agindo como se fossem velhos amigos, e no meio da conversa, criticou a mulher do balcão. E adivinhe? O gerente deu a ele o item de R$ 100 de graça. Eu fiquei indignado. Pensei, meu Deus, mais um narcisista que consegue o que quer. Agora, eu poderia ter tentado a mesma coisa? Suponho que sim, mas eu jamais o faria. E por quê? Pensei muito sobre isso. Eu não faria porque ficaria com vergonha. Me sentiria desconfortável e, acima de tudo, não gostaria de colocar outra pessoa naquela situação. Para mim, assediar alguém por um item de R$ 100 nunca valeria a pena. Eu não queria fazer alguém se sentir mal, especialmente por algo que eu poderia facilmente pagar. E foi isso que me chocou. Aquele homem não se importava com os sentimentos de ninguém. Nem da equipe, nem das pessoas assistindo, nem mesmo da sua própria esposa. Ele só queria vencer. E assim que conseguiu o item, ele praticamente o jogou para a esposa, desvalorizando completamente aquilo pelo qual ele tanto lutou. E, francamente, desvalorizando-a também. Era como se ele tivesse feito um love bombing no produto para depois descartá-lo. O objetivo nunca foi o objeto em si. O objetivo era o poder, a dominância, a exibição do ego. O que mais ficou comigo depois daquela cena foi imaginar como os funcionários se sentiram. Provavelmente exaustos, desmoralizados, talvez até humilhados.
Eles não cederam porque o homem merecia. Eles cederam porque o chefe mandou e, principalmente, para que ele fosse embora. E essa é a chave. Sem a intenção, pelo menos não atendente, eles o capacitaram. Eles o habilitaram. Pessoas narcisistas agem como crianças mimadas porque muitas pessoas cedem a elas. Não porque admiram sua personalidade, não porque acham que merecem, e certamente não porque gostam de seu comportamento. As pessoas cedem na maioria das vezes porque só querem se livrar delas e evitar o conflito, o estresse, a dor de cabeça. Nós cedemos aos narcisistas para tornar nossas vidas mais tranquilas no curto prazo. Mas quanto mais fazemos isso, e eu entendo por que fazemos, eu mesmo já fiz isso, mais essas personalidades se sentem encorajadas. Elas continuam a forçar os limites, e seu sentimento de direito e seu mau comportamento só se multiplicam. Naquele cenário, por que o gerente cedeu? Talvez o item custasse apenas R$ 10 para a loja. Talvez não valesse a pena o incômodo. Mas o narcisista foi embora pensando que venceu. E isso recompensa seu comportamento. Porque, na psicologia, a maneira mais eficaz de fazer alguém repetir um comportamento é recompensá-lo. Narcisistas são paradoxais na forma como se importam com a opinião alheia. Os narcisistas grandiosos, em geral, se importam muito com o que os outros pensam deles, com sua imagem pública. Mas, às vezes, seus acessos de raiva e seu desejo de vencer superam essa preocupação, e eles se comportam mal em público. No entanto, eles frequentemente não se importam com o que pensam as pessoas que eles consideram inferiores. Por exemplo, alguém em uma posição hierárquica mais baixa no trabalho ou um prestador de serviços, como a atendente do balcão. O narcisista quer o que quer e se sente no direito de ter. Se alguém que ele percebe como inferior é o obstáculo, ele irá intimidar, passar por cima e descobrir quem ele pode pressionar para conseguir o que quer, mesmo que ninguém mais esteja recebendo o mesmo tratamento. Eles não têm vergonha. A maioria de nós se sentiria mal, autoconsciente. Mas eles não se importam. Então, eles pressionam, e pressionam, e pressionam. E, muitas vezes, conseguem o que querem. Conseguem a melhor mesa no restaurante, o desconto absurdo, o tratamento especial, o upgrade, os melhores assentos. E cada vez que isso acontece, sua grandiosidade é inflada. Olhe para mim. Sou tão bom negociador. Sou tão esperto. Eu mereço isso. Alguns de vocês ouvindo podem pensar, é a vergonha que me impediria de fazer isso. E sabemos que a vergonha é uma dinâmica central para os narcisistas. Curiosamente, todo o seu perfeccionismo, competitividade, ambição e ostentação são uma defesa contra uma vergonha profunda e arraigada. Então, sim, eles sentem vergonha. E quando ela explode, vira raiva, caos, fúria. Mas eles sentem vergonha quando testam os limites e pedem até conseguir o que querem? Na verdade, não. Por causa do sentimento de direito. O direito que eles sentem ter anula a vergonha. Agora, se eles não conseguem o que querem, ou se são publicamente confrontados por seu comportamento, se aquele gerente tivesse dito, não, eu não vou lhe dar isso, então você poderia ver a vergonha aparecer, disfarçada de fúria. Mas, caso contrário, não. Você e eu podemos sentir vergonha de pechinchar por alguns trocados. Eles se sentem no direito de fazê-lo. Quando esse comportamento aparece em relacionamentos pessoais, é aí que causa danos reais. Em um relacionamento íntimo, o narcisista traz essa mesma mentalidade de vencer a qualquer custo. Eles não se importam se magoam o parceiro, o filho, o amigo. Eles racionalizam suas ações porque só querem ganhar. E muitos de nós, nessas lutas de poder, eventualmente dizemos, tudo bem,
Faça o que você quiser, apenas para parar a discussão. Isso não é uma vitória real para eles. Nós cedemos, não porque eles eram mais inteligentes, mas porque estamos tentando preservar nossa própria sanidade mental. Mas o narcisista não vê dessa forma. Para ele, é apenas mais uma vitória, reforçando sua crença de que são negociadores especialistas ou grandes debatedores. Eles realmente acreditam que conseguiram o que queriam porque são especiais ou porque seu argumento era o mais forte. É por isso que eles frequentemente conseguem o que querem. É a falta de vergonha. É a falta de autoconsciência. É a baixíssima empatia e a falta de consideração por como seu comportamento afeta os outros. E é porque o resto de nós, especialmente aqueles com empatia, cedemos apenas para não ter a dor de cabeça ou para manter a paz. Mas aqui está o ponto crucial: ao ceder, ao não confrontar, ao simplesmente deixar passar, temos que reconhecer que estamos, de certa forma, permitindo esse comportamento. Não é nossa intenção, mas é o que acontece. E quanto mais tempo fazemos isso, pior o comportamento se torna. Ele escala com o tempo, não porque o narcisista está ficando mais esperto, mas porque está ficando mais ousado, pois sua tática funciona quase sempre. Temos que nos perguntar: como estamos permitindo que as pessoas narcisistas em nossas vidas continuem agindo assim? Evitamos o conflito para manter as coisas tranquilas? Cedemos porque simplesmente não vale a pena a luta? Se sim, infelizmente, o que acaba acontecendo é que muitas vezes nos sentimos responsáveis por criar um monstro. Nós nos culpamos por ceder. Podemos nos ver como fracos. Podemos acreditar que somos nós que não sabemos impor limites. Podemos pensar que nós somos o problema. Lembre-se, não é você. É o desgaste insistente, quase obsessivo, que é a dinâmica do relacionamento narcisista. Você dizer sim para o que quer que eles estejam pedindo não é um acordo verdadeiro. É sobrevivência. É o resultado de um martelar incessante. Se você já tentou negociar com um narcisista, seja em um divórcio, no planejamento de um evento familiar ou em uma decisão de negócios, sabe que as decisões não são tomadas de forma colaborativa. Elas são tomadas pelo desgaste, pela exaustão e pela rendição. Às vezes, estamos simplesmente cansados. E tudo bem. Às vezes, como no caso daquele gerente, é simplesmente mais fácil dar à pessoa a bugiganga barata que ela quer. Dar o upgrade ao passageiro irritado. Ceder em alguns detalhes para não ter que discutir. Deixar que eles escolham o filme, o restaurante, o lugar no sofá. A nossa exaustão, e não a fabulosa habilidade de negociação ou o charme deles, é como as pessoas narcisistas se safam de tudo. Reconhecer isso é o primeiro passo. Não para culpá-los ou para nos culpar, mas para entender a dinâmica. O superpoder deles não é a força, é a nossa energia que eles consomem. Proteger essa energia é o seu